Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam aí todos bem-vindos a mais um encontro da nossa esplendorosa disciplina Algoritmos e Programação 1, certo? Nesta noite de sexta-feira, hashtag sextou, estamos aqui reunidos hoje para conhecer mais sobre esse maravilhoso universo aí da programação. Hoje o que eu vou ensinar para vocês é algo assim primordial dentro desse universo da programação que diz respeito às estruturas de decisão. Pelo próprio termo, vocês já conseguem perceber que hoje o que será ensinado para vocês vai tornar os vossos programas capazes de tomar decisões, certo? E essa tomada de decisões é algo que reflete a nossa realidade, certo? Em especial os dados que os nossos programas processam. Eles têm certas características, eles têm certos valores, certo? E é necessário se pensar a respeito disso, certo? Os exemplos que eu trago aqui nessa aula vão fazendo a construção gradativa disso. Mas, por resumo, assim, já fiquem cientes que o que vocês aqui aprenderão irá deixar o programa de vocês ainda mais robusto, ainda mais dinâmico e ainda mais capaz de refletir a realidade em que nós nos encontramos. Beleza? E aí, como eu sempre gosto de enfatizar, qualquer dúvida, é só mandar aí no chat que eu prontamente respondo vocês. Beleza? Então vamos aqui agora fazer uma breve introdução acerca dessas estruturas de decisão e entender a necessidade de se tê-las nos nossos programas. Beleza? Então, o que aconteceu até o momento aqui nos nossos algoritmos? O que vocês viram? Bem, vocês perceberam que os nossos algoritmos estão muito primitivos, certo? Por quê? Eles apenas utilizam instruções de atribuição e entrada e saída de dados, certo? Então, nós temos as nossas variáveis, podemos atribuir valores a elas, temos as nossas duas instruções primordiais, que são escreva e o leia, certo? Que não tem dificuldade nenhuma de se entender, de se utilizar, enfim, beleza? Só que tudo isso ainda não é suficiente para se criar um programa com toda a sua totalidade, beleza? Outra coisa que nós vimos também, até aqui no escopo dessa disciplina, é que qualquer conjunto de dados fornecidos a um algoritmo, aos algoritmos, na verdade, que nós criamos, ele será submetido sempre ao mesmo conjunto de instruções. Ou seja, vocês também notaram que as instruções que nós passamos dentro dos nossos algoritmos, elas são executadas de forma sequencial. E essa forma de sequencial, ela segue um único fluxo, certo? Nós não temos diferentes caminhos, não temos diferentes vertentes, digamos assim, nada disso. Nosso programa começa, por exemplo, lá na linha 7, termina na linha 20. Ele passa por todas essas linhas sem ter nenhum tipo de desvio, nem algo do tipo. Isso é algo que não reflete a realidade do nosso programa, certo? E aí a gente vai descobrir mais a fundo o porquê desses algoritmos primitivos serem de fato tão primitivos, certo? E aí, na prática, o que ocorre? Olha só que interessante. Muitas vezes é necessário executar ações diversas em função dos dados fornecidos ao algoritmo. Ou seja, dependendo dos dados de entrada que o nosso programa receber, você pode ter a execução de um conjunto diferente de instruções, certo? Ou seja, o que está contido ali no seu código, certo? Ele pode ou não ser executado. Vejam só que interessante, a gente já está deixando as coisas um pouco mais dinâmicas, certo? E além do mais, isso já fazendo um breve spoiler dos próximos assuntos, nós também podemos repetir os nossos códigos, certo? Teremos blocos, trechos específicos aí de código que podem ser repetido um número assim pré-estabelecido de vezes, certo? E aí tudo isso, essa questão de você executar ou não determinado bloco de código ou de você repetir esse bloco de código se caracteriza como o controle do fluxo de execução das nossas instruções. Afinal, estamos fazendo com que o nosso algoritmo ele fique mais dinâmico e ele não execute num fluxo linear, certo? Ele não siga uma única linha, execute de cima para baixo,
todas as instruções que ali estão presentes, certo? A gente está deixando as coisas mais dinâmicas e mais próximas aí da realidade. E o que é legal de se fazer isso, de se repetir código ou de se executar código em determinadas condições, é que nós teremos diferentes resultados, certo? A gente pode dar diferentes visões aos dados, não, diferentes tratamentos, desculpe, aos dados recebidos aí pela nossa aplicação, certo? Então, isso é algo bastante interessante. E aí, ao longo dessas nossas aulas, esse já é o pontapé inicial para isso, certo? Vocês estudarão controle de fluxo de instruções de um algoritmo. E esse controle de fluxo de instruções, ele se caracteriza em duas estruturas assim gerais, digamos, certo? Que são as estruturas de decisão e as estruturas de repetição. Por estruturas de decisão, o próprio termo já deixa evidente que o nosso programa vai tomar decisões, certo? De acordo com determinado tipo de dado recebido, certo? Ou com determinada informação obtida através do processamento desses dados. Enfim, nós temos diferentes circunstâncias para isso. E estruturas de repetição, como o próprio termo também já deixa evidente, nosso código vai se repetir dado um número pré-estabelecido aí de vezes. Beleza? Ok? Se vocês notarem, aqui está marcado em negrito estrutura de decisão, porque essa aula vai se destinar a falar justamente sobre essas estruturas. E aí vocês verão quais são elas, a aplicabilidade delas e se tornarão capazes aí de utilizá-las de forma adequada, certo? E estrutura de repetição é spoiler aí das nossas próximas aulas, certo? E aí essa aula, ela meio que se divide em duas partes, certo? Temos duas instruções, assim, principais, eu diria, certo? Hoje eu vou falar sobre a mais conhecida, não a mais conhecida, mas a que iniciou tudo isso, certo? Que é a estrutura SI. E aí na próxima aula a gente fala sobre a outra estrutura de decisão, que é o nosso escolha, certo? Então vamos aqui agora já fazer um pontapé sobre essas estruturas de decisão, que é o tema-chave aqui dessa nossa aula, certo? Então, o fluxo de instruções a ser seguido, ele é escolhido em função do resultado da avaliação de uma condição. É isso que caracteriza as nossas estruturas de decisão, certo? Nós teremos todo o nosso código escrito, beleza? Entretanto, esse código que está escrito, ele vai possuir diferentes fluxos. E o alcance ou o direcionamento por esses diferentes fluxos estará condicionado a uma condição. E por condição, entendam que ela é uma expressão lógica. Nós falamos sobre expressão lógica nas nossas aulas passadas, vimos aos operadores lógicos, certo? O e ou o não, beleza? E aí vai ser nesse momento aí que nós iremos utilizá-los. Claro, faremos uso dos outros operadores, tanto os aritméticos como os relacionais, certo? Mas aqui, no primórdio, nós estaremos meio que considerando essas nossas expressões lógicas, beleza? Ok? E aí, quais são os tipos de estrutura de decisão? Eu já falei há pouco tempo. Nós temos o nosso se e o escolha, certo? E nesta aula eu vou falar bastante sobre o se, sobre as suas diferentes, sobre os seus diferentes formatos, sobre toda a abrangência que essa estrutura de decisão possui. E aí, na próxima aula, a gente conversa melhor sobre a estrutura de decisão escolha. Ok? Beleza? E aí, o se, essa nossa estrutura de decisão se, ela tem três formatos. Se não, se não, se, ou estrutura de decisão alinhada. Eu gosto mais de chamar de estrutura de decisão alinhada porque deixa as coisas mais formalizadas. Beleza? Então, se é o formato primitivo dessa nossa estrutura de decisão, certo? O se não, é como se fosse uma pequena evolução dessa nossa estrutura. E a estrutura de decisão alinhada é a melhor forma dela e a forma mais utilizada. Beleza? Ok? Então vamos aqui falar sobre essa nossa estrutura de decisão sim. E aí sim
vocês entenderão sobre essa importante estrutura e a sua aplicabilidade, certo? Ok? Vamos lá. Então, neste formato, nesta estrutura, o que ocorre? Uma única condição que nós chamamos de expressão lógica, certo? Eu falei agora há pouco, por condição, sempre associem a expressão lógica, ela vai ser avaliada, certo? Afinal, se é uma condição, então você vai estar verificando se aquilo ali é satisfeito ou não. E esse resultado, ele possui, na verdade, essa avaliação possui dois tipos diferentes de resultado. Ou ela resulta em algo verdadeiro, essa condição é verdade, ou ela resulta em algo falso, essa condição é mentira, certo? E aí, se o resultado dessa nossa condição for verdade, for verdadeiro, então determinado conjunto de instruções será executado, certo? Caso contrário, o fluxo do nosso algoritmo vai prosseguir sem execução das instruções que estão atreladas a essa estrutura de decisão, certo? Então percebam, vamos imaginar aqui comigo. Temos o nosso código bem estruturado, chegou em um determinado momento, você colocou essa estrutura de decisão se. E aí, se essa condição que você especificou for verdade, então você vai executar isso. Se não for verdade, então ele segue com o fluxo, ele pula esse conjunto de instruções que você atrelou a essa sua condição. Pronto. Essa é a essência da estrutura de decisão se, certo? E aí, em termos do nosso fluxograma, já que a gente estudou sobre isso nas aulas passadas, ela pode ser encarada como uma bifurcação, certo? Ou seja, o caminho, na verdade, um ponto em que dois caminhos diferentes podem ser seguidos. E aí, caso essa nossa condição seja verdade, então a gente segue pelo caminho que está relacionando isso. Caso ela seja falsa, a gente segue pelo caminho que está relacionando a isso. O que eu quero falar? Olha só, melhor ver essas coisas do que só falar, mas vale uma imagem do que 1000 palavras. Eu acho que é assim, né? Esse ditado. Enfim, olha só como as coisas estão encadeadas dentro do nosso fluxograma. Estou aqui com um fluxograma bem geral, certo? Não estou executando nenhum algoritmo específico. Esse aqui é só o formato dessa estrutura para que vocês possam entender. Então, estou aqui com meus dois pontos de início e fim. Então, vocês sabem que o meu algoritmo começa aqui e ele termina aqui, certo? Beleza. Seguimos aqui por esse fluxo não. Seguimos por esse fluxo e encontramos este elemento aqui, a nossa TV tubão, que representa a entrada de dados. Então, eu recebi algum dado aí nessa minha aplicação, nesse meu software, certo? E aí, eu recebi esses dados e tomei uma decisão com eles. E aí, olha que agora sim eu estou fazendo uso daquele elemento que sobrou, que eu falei para vocês não utilizarem nos vossos fluxogramas, que representa exatamente essa decisão. E aí, essa decisão reflete algo que vai ser decidido pelo nosso programa. Algo que vai ser decidido condicionado a uma determinada condição. Certo? E aí, se essa nossa condição for satisfeita, ou seja, ela for verdade, olha só, nós vamos seguir por esse caminho. Como eu sei que eu vou seguir por esse caminho? Porque nós temos aqui, ó, um Vzinho indicando que eu estou seguindo pelo caminho verdadeiro. E aí, se essa decisão for verdade, então eu vou executar esse conjunto de instruções que está relacionado, que está, na verdade, atrelado a essa condição, certo? Essa é a minha estrutura de decisão, certo? E aí eu executo isso, prossigo aqui com o fluxo normal do meu programa, e aí eu estou aqui apresentando uma mensagem, certo? Algo que reflete o tratamento desses dados, por exemplo, finalizo o meu programa, certo? Esse é o melhor caso, em que essa condição ela é satisfeita. E aí eu sigo por esse fluxo, executo essas instruções, finalizo o meu programa, certo? Se nós seguimos pelo pior caso, que é o caso dessa nossa condição aqui ser falsa, então vejam que eu vou seguir por esse caminho aqui, ó, identificado pelo F. E aí, notem que esse conjunto de instruções não vai ser executado. Então, o que está lá no meu código, meu que vai ser ignorado, porque essa condição não foi verdade, então não há necessidade de se executar o conjunto de instruções que está relacionado a ela.
beleza? E aí notem que eu estou ignorando isso, sigo aqui com o meu fluxo normal, mostro a mensagem e finalizo o meu programa, beleza? Então, bem simples de se entender a essência das nossas estruturas de decisão. Retomando, seguimos aqui pelo nosso algoritmo, recebemos dados, tratamos esses dados, tomamos uma decisão. Se essa decisão que está relacionada à condição for verdade, eu executo isso aqui. Se for falso, eu não executo isso porque não está relacionado a essa condição. Esse conjunto de instruções não está relacionado a isso, eu pulo e aí sigo aqui com a minha execução tranquilamente. Certo? Ok? Travou. Vixe, travou, pessoal. Aí o Gustavo falou que travou. Travou aí para alguém? Vocês estão Não, não travou, não. Ah, pronto. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado. Pronto, que eu vi que ele falou que travou, fiquei assustado. Beleza. Então, pessoal, essa é a essência dessa estrutura de decisão sim, certo? E aí, a nível de pseudocódigo, o que que eu tenho? Agora eu não vou pedir de vocês esses fluxogramas, certo? Vocês agora vão trabalhar mais no pseudocódigo. Então, a nível de pseudocódigo, como é que eu represento essa estrutura de decisão sim? Eu represento ela exatamente nesse formatinho aqui. Então, se uma determinada condição, certo? Então, tenho aqui o conjunto de instruções que podem ser o total de linhas de código que vocês especificarem, sei lá, pode ser 1 bilhão, pode ser uma, certo? Tanto faz. E temos aqui o fim sim, que identifica o fim desse meu conjunto de instruções. Porque se eu não colocar esse fim sim, então tudo que estiver abaixo dessa minha condição vai estar meio que sendo tido, encarado como esse conjunto de instruções relacionadas a essa minha condição. E aí, se eu não identificar o ponto exato que essa minha condição finaliza, se encerra, então eu vou ter prejuízos aí na lógica do meu programa. Certo? Então, bem simples, pessoal. Não tem dificuldade de se entender a estrutura de decisão se. Retomando, se, e aí vocês passam aqui uma condição, certo? Por exemplo, se A for maior do que B, e A e B são duas variáveis, por exemplo. Então, se isso for verdade, você executa aqui um conjunto de instruções que pode ser, sei lá, A é a maior variável, certo? O primeiro valor é o maior, por exemplo, certo? Eu trago exemplos disso e vocês vão enxergar melhor a utilidade deles, ok? Então, essa estrutura, fixem aí na mente de vocês, não esqueçam, é simples de se utilizar, é tudo muito óbvio. E aí, quando eu colocar essa condição aqui, vai ficar ainda mais óbvio, porque essa aqui é a estrutura geral. É só a forma, na verdade, só a forma não, é só a forma do bolo, digamos assim, o molde dessa estrutura, e aí, a partir desse molde, vocês podem moldá-lo da forma que for mais conveniente, certo? Isso, pode sim, Rony. Você pode ter quanto se você quiser. Não há uma limitação disso, certo? Eu falo até sobre isso no decorrer dessa aula. Eu estou só apresentando o primeiro caso, a essência, a sementinha de tudo isso, certo? Que é o se de forma bem isolada, ok? E aí, aqui é só retomando o que eu acabei de falar para vocês, certo? Eu sempre deixo esses pontos aí no slide para quem for conferir depois, ok? E aí vamos pensar a respeito da aplicabilidade desse se, melhorando o nosso algoritmo aí do cálculo da média ponderada. Afinal, vocês sabem que a média ponderada, ela reflete alguma coisa, certo? O dado, por si só, encarado de forma isolada, ele não tem muito valor, certo? Você precisa fazer uma análise sobre esse dado para entender o que ele significa. E aí, o nosso sistema de ensino, o sistema de ensino do nosso país, em especial o sistema de ensino aqui da UFESA, é pautado por médias. E aí, aqui na UFESA, essas médias elas são caracterizadas em 3 diferentes categorias, digamos assim. Ou você está aprovado, ou está reprovado, ou está na quarta prova, certo? Aqui, nesse caso, desse algoritmo, eu vou considerar apenas o caso do aluno estar aprovado, certo? E aí, olhem só como essa estrutura, se ela se aplica. Deixa eu falar aqui sobre o algoritmo para vocês. Então, o algoritmo eu batizei de cálculo da média ponderada.
eu criei 4 variáveis do tipo real, N1, N2, N3 e média, certo? N1, N2, N3 para representar exatamente as notas de vocês. Média para representar a média, certo? O valor obtido pela aplicação do cálculo da média, ok? E aí todo mundo do tipo real, porque vocês já sabem que as notas de vocês são valores do tipo real, blá, 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 enfim, ok? Vamos aqui para início e fim algoritmo, que é onde está a essência do que eu quero falar. Então eu tenho aqui a minha instrução leia, estou lendo diretamente a valores para essas 3 variáveis. Como eu disse, vocês podem fazer assim, certo? Já passar esses valores de forma direta ou podem colocar um leia em cada linha, certo? E vocês teriam 3 linhas com 3 leias, cada um lendo o valor para uma dessas 3 variáveis. Certo? Fica a critério de vocês, não tem nenhum problema. Aqui eu só quis economizar a linha de código para poder focar no que é realmente importante. Então, estou lendo aqui valores para essas 3 variáveis. Estou aqui com minha variável média. E a minha variável média está recebendo. Lembre da setinha, a setinha apontando para ela, certo? Ela está recebendo aqui a fórmula que calcula essa média ponderada. Então, estou aqui ó, com N1 multiplicado pelo peso 2, mais N3 multiplicado pelo peso 3, mais N3 multiplicado pelo peso 4. E aí, tudo isso aqui somado, certo? E aí, dividido pela soma dos pesos. 2 mais 3 mais 4 dá como resultado aí 9. Então, fiz tudo isso aqui para calcular essa minha média ponderada, certo? Esse, inclusive, era o cálculo da média dos alunos da UFESA, certo? Há alguns períodos atrás, eu me formei com isso aqui, certo? E é tanto que até a terceira unidade tinha um peso maior, a gente sempre se dedicava mais. Hoje em dia, a média é simples, certo? Então não tem pesos, enfim. Mas aqui é só para fazer essa alusão. Então tá aqui cálculo da média ponderada. Calculei a média, certo? A média de algum de vocês aí, por exemplo. E aí essa média reflete algo. Eu não posso só apresentar, sua média é tanto. Não, se o meu programa fizer isso, ele está deixando a cargo do usuário interpretar esse valor. E também, se for necessária uma interpretação automática desse valor para tomar outras decisões, como é o caso do que acontece no cigarro, que o cigarro é o sistema que gerencia a matrícula de vocês, certo? O progresso aqui na universidade. E aí ele já toma essas decisões para indicar se você for aprovado, reprovado ou não, e aí já deixa lá marcado no seu histórico. Então, se nós não dermos uma tratativa adequada para esse dado, para essa média, então nosso programa vai estar incompleto, não vai estar refletindo a realidade. Aqui, o que nós fizemos? Demos uma tratativa para esse dado. Qual foi? Se a média maior ou igual a 7. Olha só, isso aqui é uma expressão lógica. Por quê? Eu estou verificando se isso de fato se concretiza. Se a média de você for maior ou igual a 7, o que isso significa? Que você está aprovado. Então, exatamente esse trecho aqui, ó, o trecho da linha 10, certo? Essa linha de código, ela representa isso. Se a sua média for maior ou igual a 7, então escreva aluno aprovado. E aí finalizo com aqui o meu fim sim, para indicar que é somente essa instrução que eu quero executar. Se eu quisesse executar mais alguma coisa relacionada a essa condição, então colocava logo após aqui esse meu escreval. Colocava entre o meu sim e o meu fim sim. Beleza? Vejam só, bem simples, pessoal. Acredito que não seja difícil se enxergar, de se entender a aplicabilidade disso. Mas, claro, quero entender como vocês estão. Então, deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. A Gabriela disse, parece que está tendo um déjà vu. Tem como colocar um else? Sim, tem. Ó, beleza, Gustavo já está pensando na frente. Antes de falar sobre o que o Gustavo falou, pessoal, por favor, me deem um feedback de vocês. Só respondam com sim ou com não aí no chat, se vocês entenderam, certo? Respondam aí rapidinho. O pessoal que teve dúvidas, não fique tímido, certo? Se manifeste, que eu estou aqui para isso. E aí é necessário que vocês entendam, porque isso aqui tem muita importância para o decorrer da nossa disciplina, certo? Então deixa eu só ver quem é que está aqui entendendo. Vamos lá, pessoal, tem mais gente na turma, certo? Não fiquem calados, não fiquem calados.
Certo. Ok. Então, do pessoal aqui que respondeu, todo mundo tá entendendo, né? Isso, todo mundo tá entendendo. Pronto, até agora tá de boa. Beleza, Daniel. Ok, então até agora tá de boa. E vai continuar de boa, porque essa estrutura não é difícil de se entender. Ela é muito direta, muito esclarecedora. O seu formato, por si só, já deixa muito evidente a sua aplicabilidade, certo? E aí, pessoal, acho que todos aqui devem ter visto aí o que o Gustavo falou. Tem como colocar um else? O else ele já fez alusão à linguagem C, que é o nosso senão, uma condição contrária, certo? Para verificar o caso do aluno estar reprovado. Nós podemos muito bem fazer isso. E vocês já devem ter percebido que o nosso programa está incompleto, porque ele só está verificando um caso. O que aconteceria nesse nosso programa se as notas do aluno, infelizmente, indicassem que ele está reprovado, ou seja, a média fosse menor do que 7? Não ia acontecer nada. Porque olha só, eu só tenho esse se e ele vai imprimir essa mensagem se o aluno de fato tiver aprovado. Se ele tiver reprovado, meu programa faz o quê? Não faz nada. Porque eu não passei nenhuma instrução para ele. Não tem nenhuma tratativa para isso, ou não tem nenhum código, nenhum conjunto de instruções relacionado a essa função. Então, meu programa ainda está incompleto, certo? E aí, exatamente essa pergunta aí que eu ia fazer, mas que bom que vocês já estão pegando o fio da meada e entendendo que o nosso programa ainda está incompleto. Então, para pegar esse caso contrário, aí que o Gustavo enfatizou, o fato do aluno estar reprovado, vamos aplicar a nossa estrutura de decisão se não, certo? E aí, a nossa estrutura se não, ela também vai possuir uma única condição, certo? Uma única condição. E aí, se o resultado dessa avaliação, da avaliação dessa condição, for verdade, então executa o conjunto de instruções que está atrelado a essa condição, certo? Se for mentira, então parte lá para o conjunto de instruções que está relacionado ao nosso se não. É o caso aí do aluno estar aprovado. Se está aprovado, imprime lá que está aprovado. Se não, imprime que está reprovado. Pronto, é isso. Essa é a essência da estrutura sim, se não. Também outra coisa que não é difícil de se entender. É tudo muito lógico, certo? É isso que é legal no universo da programação. As coisas são bastante lógicas, só basta você saber como aplicá-las, certo? Então, se a gente for analisar isso em termos de fluxograma, o que ocorre? Nós vamos ter meio que a execução de dois caminhos. Nós estamos obrigando agora o nosso programa a percorrer um desses dois, certo? E aí, se a nossa condição for verdade, segue pelo caminho que indica isso. Se a nossa condição for mentira, segue pelo caminho que indica isso. E aí, nesses dois caminhos, a gente vai ter um conjunto aí de instruções relacionadas a cada um deles. O que eu quero dizer? Olha só, agora eu já incrementei um pouco mais o formato que anteriormente eu tinha apresentado. Então, continua aqui, ó, com início e fim, certo? Recebi alguns dados, tomei uma decisão sobre eles. Se essa condição for verdade, então eu sigo aqui, ó, pelo caminho que indica isso, indica a satisfação dessa condição, e eu tenho aqui, ó, conjunto de instruções 1. Então eu executo exatamente esse conjunto aqui. E aí imprimo a mensagem e finalizo o meu programa. Pronto. Se essa condição que eu verifiquei for falsa, então eu prossigo aqui pelo conjunto de instruções 2, que é diferente do conjunto de instruções 1, certo? E aí eu executo isso aqui, finalizo o meu programa, certo? Então notem que agora eu estou obrigando o meu programa a executar o conjunto de instruções 1 ou a executar o conjunto de instruções 2. Ah, professor, ele pode pular ele pode não executar nenhum desses conjuntos? Não, não pode. Porque agora você está condicionando a execução do seu programa a percorrer um desses dois caminhos. Ou executa o conjunto de instruções 1, que será executado se for verdade, ou executa o conjunto de instruções 2, que será executado se for mentira. Certo? E aí, meu computador descarregando, deixa eu só ligar ele aqui na tomada, nem percebi isso. Pronto.
Beleza? Então é isso. Bem simples também de se enxergar. Vamos analisar as coisas aí a nível de pseudocódigo. Olha só que legal. O pseudocódigo fica assim. Então tá aqui o que vocês já conheciam, se a condição, então, conjunto de instruções 1, certo? O que tem de novo? O que tem de novo é que agora, entre o se e o seu fim se, que indica o fim dessa estrutura, certo? Dessa condição, você tem agora o se não. E esse se não está condicionado a essa condição que você estabeleceu, certo? Preste muita atenção nisso, nessa disposição do se não condicionado a uma condição anterior, que vai ser importante para a próxima estrutura que eu vou apresentar, certo? Então, esse se não está relacionado a essa condição, certo? E aí, se não, executa o conjunto de instruções 2. Pronto, bem simples. Então, se isso é verdade, executa isso. Se não, executa isso aqui. Pronto, bem simples, bem esclarecedor aí, certo? Ó, o José Wesley até falou, top demais. De fato, é muito prático isso. Diego. Oi. No caso aí da condição 1, já se torna falso, com um se não depois. Pronto, se essa condição ela for falsa, então você parte aqui para o se não, certo? Se ela for verdade, foi até boa a sua pergunta. Se ela for verdade, então você executa esse conjunto de instruções 2 e aí já parte para o final de toda essa estrutura. Então você não executa o conjunto de instruções 2 aqui, certo? Então esse se não só vai ser executado aqui, ó, esse camarada que eu estou apontando, se a condição for falsa. Porque se ela for verdade, você executa esse conjunto de instruções 1 aqui. Vamos ver isso na prática? Olha só. Vamos melhorar agora o nosso algoritmo aí do cálculo da média ponderada, certo? Então, estou com o mesmo algoritmo que anteriormente eu apresentei para vocês. Continuo com as mesmas variáveis, ó, N1, N2, N3 em média, certo? Todo mundo aí do tipo real. Leio valores para essas variáveis. Estou calculando a média ponderada. Tá aqui, ó, os pesos, enfim. Não mudei nada. O que eu fiz? Eu só acrescentei agora o nosso se não. E olha só que legal, pessoal. Estou aqui com a minha condição se a média é maior ou igual a 7, então escreva aqui que o aluno for aprovado, que é o que a gente já discutiu no exemplo anterior. Só que agora eu coloquei aqui um se não, ó. Se não, escreva que o aluno foi reprovado. E vamos entender como isso se figura. Se a média for maior ou igual a 7, então significa que o aluno está aprovado. Não faz sentido o meu programa também imprimir a mensagem aluno reprovado. Ou faz sentido? Se você tirou a nota maior ou igual a 7, e aí o SIGA está lá apresentando que você está aprovado e reprovado na disciplina, vocês vão perceber que ali foi cometido algum erro. Que teve algum tipo de bug nesse código que resultou nesse baita problemão para vocês. Porque você está aprovado e reprovado na disciplina. Não faz sentido. Se a sua nota indica que você está aprovado, então o programa só deve indicar que você está aprovado. Ele não deve indicar os outros casos, certo? O mesmo também ocorre com o contrário. Se a sua média, infelizmente, for menor do que 7, então o programa não pode imprimir que você está aprovado. Ele deve imprimir somente que você está reprovado, que eu quero que não aconteça com ninguém aqui, certo? Não quero ninguém reprovado aqui na minha disciplina. Certo? Então é isso. Se essa condição for verdade, executa o que está aqui entre o se e o se não, certo? Esse se e o se não são justamente o intermediador desse caso verdadeiro. Intermediadores, na verdade, desse caso verdadeiro. Então, eles vão delimitar todo o conjunto de instruções que será executado caso essa condição seja verdade, certo? Se não, tudo que tiver entre o se não e o fim se é o que vai ser executado caso essa condição seja falsa. Então, se eu tivesse aqui, sei lá, mais 10 linhas de código entre o se e o se não, ela seria executada se a média fosse maior ou igual a 7. Caso eu tivesse aqui mais 20 linhas dentro do se não e o si e o fim si, então isso seria executado caso a média aí desse aluno fosse menor do que 7, certo? Beleza? Ok? Tranquilo se entender, né, pessoal? Me deem só, por favor, o feedback de vocês, me respondam mais uma vez com sim ou com não aí no chat se vocês entenderam, certo? E aí, mais uma vez, eu vou sempre puxar na orelha de vocês. Pessoal que não entendeu, se manifeste. O momento é este
O momento adequado é este, certo? Beleza? Pronto, já mandaram uma dúvida. Eu gosto quando vocês mandam dúvida e interagem comigo. Vamos lá. Como ficaria com mais essa condição no código, se a média for maior ou igual a 3, menor do que 7 para fazer a recuperação? Gente, eu estou muito feliz que vocês estão entendendo, certo? O nosso programa está completo? Não está. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Nós temos outras condições a verificar, que são exatamente que, na verdade, o que está faltando aí para o nosso programa, essa condição aí que o Arquimedes sugeriu, certo? O caso do aluno estar em recuperação. O nosso programa está verificando isso? Não está. Ele só verifica se você está aprovado ou reprovado. E, olha que interessante, esse senão, ele engloba tudo o que for contrário à sua condição. E aí, o que é tudo que seja contrário a essa média? É tudo que for menor do que 7, certo? E aí, se você pegar tudo que for menor do que 7 e comparar com a classificação aqui do sistema de ensino da UFESA, vocês irão perceber que o que for menor do que 7 também merece uma outra tratativa. Por quê? Simboliza se o aluno está reprovado ou simboliza que ele está em recuperação. Aqui, a gente já está pegando tudo isso que é contrário, certo? E já está meio que sintetizando tudo isso. A gente está ignorando. Ah, tudo bem, tudo que for contrário, eu não estou nem aí. Eu vou executar um único conjunto de instruções e tudo bem. Não, não está tudo bem, porque, por exemplo, você pode ter a média menor do que 7, só que você pode estar na recuperação. E aí, se o SIGA implementasse um algoritmo com esse formato, ele estaria com uma grande deficiência. E ele traria muita dor de cabeça para vocês, para os professores, para toda a comunidade acadêmica, porque ele estaria ignorando o fato do aluno estar em recuperação. E aí, como a gente implementa isso no nosso código com a estrutura de decisão alinhada, certo? Beleza? E aí, agora sim, Wesley, vai ser o se não, se. Eu prefiro chamar de estrutura de decisão alinhada. Eu acho muito mais bonito o termo, mas fica a critério de vocês chamar da forma que melhor acharem, certo? O Gildeni falou o seguinte: programador deve ter olhos de águia para ver tantas presas. De fato, gente, de fato. Certo? O que é o programador? O programador é um solucionador de problemas, certo? E aí ele tem que ter essa visão de águia para enxergar todos os pormenores, pensar no máximo de possibilidades possíveis e incorporar isso dentro do seu código, certo? É uma profissão muito fascinante, pessoal, muito fascinante mesmo, certo? Para quem gosta de pensar nesses problemas a nível lógico, então vocês irão se encontrar bastante aí no universo da tecnologia, certo? Eu, particularmente, tenho um grande prazer em pensar nesses problemas a nível lógico, encarar essas possibilidades, enfim, certo? Por acaso seria o exemplo 11 da atividade? Pronto, de fato, isso é a melhoria do exemplo 11 da atividade, certo? Até que, lá no exemplo eu peço para vocês criarem a média ponderada, só que a gente não está implementando essa estrutura aqui, certo? Agora estamos melhorando aquele nosso exemplo, certo? Nosso exercício, na verdade, lá da lista 11. A gente está deixando ele mais fiel, mais próximo do que os dados que aquele algoritmo irão receber vão simbolizar, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos agora falar sobre a nossa estrutura de decisão aninhada, ok? Então, neste formato, você agora não vai ter só uma condição, você vai ter 2 ou mais condições a se verificar, certo? Por quê? Você vai ter cada uma dessas condições meio que estruturada dentro, não estruturada, ramificada, digamos assim, dentro de toda essa sua estrutura, certo? E aí você vai ter várias condições ali, vai ficar verificando cada uma delas e se uma delas for verdade, então você executa o código que está relacionado a essa condição, certo? E aí, se você vai executar aquilo, você não precisa executar o código condicionado às outras condições, nem precisa verificá-las de fato, certo? O que ocorre? Se uma condição ela for falsa, então você verifica a outra.
E aí, enquanto for falsa, você vai verificando. Encontrou a verdadeira? Executa o que está relacionado a essa condição e já despreza as outras, porque você não precisa verificar, certo? É isso que ocorre por debaixo dos panos. Beleza? Ok? E aí, notem que agora, o nosso fluxograma já ficou um pouquinho mais complexo, mas nada difícil de se entender, certo? Continuo com a mesma essência, certo? Dos nossos dois exemplos anteriores. E aí, o que está ocorrendo? Olha só, você chegou aqui na primeira decisão, certo? E aí você agora tem duas possibilidades. Ou a condição relacionada a essa decisão 1, ela é verdade ou ela é falsa. Se for verdade, vamos seguir aqui pelo melhor caminho. Se for verdade, então o que ocorre? Executa o conjunto de instruções 1, ou seja, o conjunto de instruções relacionadas, atreladas a essa primeira condição, executa eles, segue aqui, ó, por esse fluxo, acompanha aí, pessoal, não percam o fio da meada. Segue por esse fluxo aqui. Opa, desculpem. Segue aqui por esse fluxo, apresenta a mensagem e finalizou o programa. Pronto. Se essa condição for falsa, então segue por aqui, pelo caminho falso, e aí já verifica a próxima condição, certo? Verificou a próxima condição? Ela é verdade? Vamos ver o melhor caso. Sim, é. Então segue pelo caminho verdade, executa o conjunto de instruções 2, segue por esse fluxo, ó, segue por esse fluxo, finaliza o programa. Beleza? Essa condição 2 é falsa? Ok. Vamos agora verificar a condição 3. Estou aqui na condição 3. Ela é verdade? É. Então sigo por esse fluxo, finalizo o programa. Ela é falsa, então sigo por esse aqui e finalizo o meu programa. Certo? Então, se vocês notaram bem, entenderam a essência dessa estrutura de decisão aninhada, as outras condições só são verificadas se a condição anterior for falsa. A condição anterior for falsa, beleza, eu verifico a próxima. Essa condição que eu estou verificando no momento é verdade? Ok, eu executo o conjunto de instruções dela e sigo com as instruções posteriores a essa minha estrutura de decisoniada. Afinal, se é verdade, eu já não preciso verificar as outras condições, certo? Beleza? Essa é a essência aí dessa estrutura. Vamos ver isso a nível de pseudocódigo? Olha só, já ficou um pouquinho complexo, mas mais uma vez, nada difícil de se entender. Olha só o que eu tenho. Continua aqui com o meu se, ó, a essência, o que nós vimos lá no comecinho da aula. Se essa condição 1 for verdade, então executa o conjunto de instruções 1. Se não, certo? Eu vou ter aqui agora, nesse meu senão, que considera todos os casos contrários, eu já vou especificar um desses casos. É isso que ocorre, porque o senão ele pega tudo que é contrário. Mas você tem a possibilidade de pegar tudo o que for contrário e especificar exatamente um deles, certo? Então, por isso que é se não, se, porque eu pego tudo que é contrário e verifico alguma coisa específica disso. E aí eu estou aqui. Se condição 2, então, tenho aqui o conjunto de instruções 2. E aí sigo com a mesma essência. Estou aqui com se não, se, condição 3, então, conjunto de instruções 3. Outra coisa importante, a questão aqui, ó, do fim se. Lembram lá que no início eu mostrei para vocês o se, passei a condição, conjunto de instruções, finalizei com o fim se? Sim, professor. De fato, mostrei isso para vocês. Nota aqui que o fim si ele está se repetindo. Por que ele está se repetindo, professor? Porque é como se você pegasse 3 sis isolados, cada um deles tem o seu si e o seu fim si. E aí você une todos eles. Então, por isso que você também precisa colocar esses fim si, para delimitar exatamente o ponto em que esse conjunto de instruções atrelados a essa condição se encerra, beleza? Então, por isso que a gente está repetindo aqui essas palavras. Outra coisa importante... E tem que fazer especificamente desse jeito?
Pessoal, meu computador desligou. Eu pensei que eu tinha conectado ele na tomada, mas eu conectei só o carregador e esqueci de conectar no notebook. Então aguarde aí alguns segundos enquanto eu volto aqui. Isso que é desastre, isso que é desastre. Aula ao vivo tem essas coisas. Nossa, meu Deus do céu, pronto. Eu pensei que você Acho tinha que se agora assustado voltou, com o deixa eu ver volume da aqui. voz do cara e tinha Não, derrubado voltou o ainda não, pera. computador. Deixa eu só voltar à sala. Pronto, calma aí, pessoal. Pronto, agora sim. Pronto, perdão aí, pessoal, por esse breve probleminha, certo? Sei que você tinha se assustado com a voz do rapaz. Não, eu também me assustei. Também me assustei de novo. Quem foi que falou, pessoal? Que eu não escutei, tinha mandado alguma dúvida? Quem foi? Fui eu. Pronto, posso falar, rapaz. Né, que eu tava perguntando se tinha que botar esse fim em si sempre assim, um abaixo do outro. Isso. Era justamente o que eu ia falar para vocês agora, antes do meu computador aí desligado, certo? Olha só que legal, Até o pessoal. computador tem medo da minha voz. É, não que é isso, mano. É que tu pegou a gente de surpresa de novo. Ó, vamos lá. Se vocês notarem aqui, isso é até um macete, uma coisa, não vou nem dizer um macete, mas uma coisa importante aí no universo da programação, que é o seguinte: existe algo chamado indentação. A indentação é meio que um espaço, certo? Que delimita o que está atrelado a uma condição ou a uma estrutura de repetição, certo? O que que é esse espaço? Exatamente isso aqui, ó, que eu estou passando o meu mouse, certo? Então, isso aqui é o espaço que representa essa indentação. Ah, professor, como é que eu faço essa indentação? Muito simples. Existe uma tecla aí no teclado de vocês que é meio que uma setinha apontando para de esquerda e outra apontando para a direita, certo? Deixa eu ver aqui no meu teclado, 1, 2, 3, 4, a quarta tecla de baixo para cima, certo? Essa tecla nós chamamos de Tab. E aí, quando vocês estiverem escrevendo os vossos programas, se vocês apertarem Tab, ele vai dar essa indentação, ou vai dar esse espaço aqui. E aí, esse espaço, olha só como ele é muito importante, porque ele me permite identificar visualmente, mais facilmente, o que está condicionado a essa minha condição, conjunto de instruções que está aqui condicionado a isso, certo? Então, se esse conjunto de instruções 1, aqui ele tem mais códigos, então eu vou facilmente identificá-lo justamente aqui por essa indentação. E eu vou conseguir perceber que eles estão condicionados a essa condição 1, certo? Notem que eu vou descendo nessa minha estrutura e eu vou dando mais indentações, eu meio que vou me aprofundando nessas indentações, nessa ramificação. Então, cheguei aqui nesse não, já dei essa indentação para indicar que esse se está condicionado a esse se não, certo? Então, por isso que eu dou esse espaço. E aí, estou aqui nessa condição, dou novamente aqui, ó, o espaço, tab, a indentação, para indicar que isso aqui está condicionado a essa condição. E aí, vem aqui por esse meu sinão, e aí eu vou dando mais espaço, certo? É como se vocês estivessem meio que repetindo o que já foi feito. E aí, a cada repetição, vocês vão se aprofundando aí em níveis. E aí, fazer isso, deixar essas coisas melhor organizadas visualmente, é importante, porque permite para você identificar esses elementos, essas instruções, todas essas condições aí relacionadas de maneira mais prática e deixa o seu código mais
legível. Afinal, no universo da programação, você nunca vai trabalhar só. A menos que você aí seja um super hacker que trabalha em casa, certo? Na escuridão, aquele hacker famoso, bem clichê de filme. Mas na vida real, ninguém trabalha só. Mesmo que você seja freelancer, mas você sempre está meio que tendo contato com outras pessoas e está compartilhando o seu código. E aí, se você fizer um código mal escrito, as outras pessoas terão dificuldade de entender o seu código. Aplicando essa tentação, que é uma boa prática de programação, você deixa o seu código mais legível, mais compreensível e facilita muito o entendimento dele em geral, certo? Outra coisa, olha só, como é que eu sei que esse se encerrou? Porque eu tenho, esse FIC relacionado a ele de forma, no sentido, de maneira vertical, certo? Então tá aqui, a minha estrutura se não, se eu chegar até aqui, eu sei que ela encerra aqui. E aí tá aqui com outro se não, finaliza aqui. Outro se, e ele finaliza aqui. E olha só, pessoal, que legal. O que é essa terceira condição aqui, se, condição 3, então, conjunto de funções 3, fim si, é o nosso se lá no seu formatinho básico, o que a gente viu lá no comecinho da aula, certo? Então veja aqui que conforme você vai se aprofundando aí em níveis e tal, você deixa as coisas aí mais simplificadas. Oi, pode falar. Então, no caso, independente da condição, seja 1, 2 ou 3, vai existir os 3 sim, sim. Isso. É você que delimita essas condições, certo? Você sempre vai delimitar elas e, se, por exemplo, aqui eu tenho 3 condições, então vou ter 3 FINSI. Se eu tivesse 4, então teria aqui abaixo 4 FINSIs, certo? Esses FINSIs sempre estarão relacionados a uma condição. É bem simples de entender. Então, se você tem No 3 caso das condições... condições, elas já são declaradas, né? Ela vai existir já. Isso. Você tem as suas condições, é você quem declara, certo? Isso aqui é só o formato geral, é só um entendimento geral. Não significa, é bem importante isso, não significa que a estrutura de decisão alinhada, ela possui só 3 condições. Pessoal, abro já espaço para vocês falarem, certo? Só um instante. Não significa que vocês terão sempre 3 condições. Nada disso. É uma estrutura de decisão alinhada. Então, vocês podem ter 1000 condições, certo? Podem ter 4, podem ter 50, enfim, certo? Vocês podem ter quantas condições forem necessárias. Isso aqui que eu estou apresentando é só uma forma geral, certo? E nessa forma geral que eu trouxe, eu tenho 3 condições. Se eu tenho 3 condições, então vou ter 3 FINSI, cada um deles relacionado a uma dessas condições. E vocês identificam isso pegando aqui no sentido vertical, descendo até chegar ao FINSI, certo? Cheguei aqui, vou descendo, cheguei no FINSI, cheguei aqui, desci, cheguei nesse FINSI. Beleza? Ok? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal mandou no chat. Já ouvi falar que esses espaços, na verdade, somem quando o código foi iniciado. De fato, certo? Isso é mais no escopo visual, para deixar o seu código mais fácil de ser interpretado por outras pessoas e até mesmo por você. Entretanto, quando o seu código for executado, ele passa nesse processo de compilação, de toda a compilação do seu código, ele passa por uma etapa na qual esses espaços e os comentários que você faz no seu código, eles são desprezados. Porque se o computador ele fosse processar tudo isso, que é irrelevante para ele, então ele ia demandar mais tempo de processamento, certo? Porque para o computador, esses espaços não interessam, certo? Ele vai ter a capacidade de interpretar tudo isso. Ele faz essa compilação, deixa todo mundo juntinho, enfim, então esses espaços o computador pouco interessa. Mas para você, tem grande importância. Então, a partir de hoje, já coloquem esse espaço, certo? Que nada mais é do que a nossa dentação ou apertar a tecla Tab, ok? O que mais aqui que falaram? Vai ensinar a gente a hackear. Pronto, isso aí eu ensino na terceira unidade, certo? Mas vamos lá, pessoal. Eu vi que alguém levantou a mão. Quem é que foi? Se manifeste, por favor. Foi eu que levantei a mão. Eu só queria saber o FINSI, se era para fechar o último FINSI,
se fechava a condição se ou se não. Qual era que estava atrelado, mas aí você continuou a explicação, eu entendi. Pronto, pronto. De fato, ó, lembra lá da estrutura se, se, não? Nós tínhamos um fim se também. Você tinha se não, finalizava com fim se. É o mesmo princípio aqui. No caso, é só porque nós colocamos dentro do se não outra estrutura se não, certo? E aí chegamos aqui nesse não e aí colocamos só uma estrutura se. Mas eu poderia muito bem ter colocado outro se não e aí prosseguia nesse fluxo até ter toda a abrangência aí dessa minha lógica, certo? É só o que nós vimos até agora, unido em uma estrutura só. Essa é a essência, beleza? Então, que bom que você entendeu, mas se tiver ficado com outra dúvida, pode falar que eu tiro, certo? Pronto. Ah, Na primeira linha, se condição então, aí você aperta a tecla Tab, aí já vai isso. pro Isso, isso. olha só, eu digito aqui, ó, coloquei essa minha condição. Se condição 1, então, aí eu aperto o Enter, obviamente, para pular uma linha. E aí, você pode muito bem colocar esse conjunto de instruções sem essa indentação, certo? Eu acho, inclusive, se eu não estou enganado, no Visual G ele não permite você não colocar essa indentação. Na linguagem C você pode, certo? Mas no Visual G, como é uma metodologia preparatória para a linguagem de programação, então acho que ele vai acusar um erro se você não colocar esse espaço, que é justamente esse tab. E aí esse espaço é o que indica qual o conjunto de instruções que está condicionado a essa sua condição, beleza? E aí o espaço, você aperta a tecla tab e aí ele já automaticamente dá esse espaço para você, ok? Pronto, na segunda linha você aperta Enter, desce. Isso, aí Ele já estou não aqui, apertei Enter, desci, isso. desceu, Ah, digitou se não, aperta Enter, ele vai lá para o lado Tab outra vez, né? Aí na isso. quarta linha, se não, então Enter, aí Tab duas vezes, correto? Na verdade, você não precisa da tab duas vezes. A própria IDE, ela já vai entendendo que você está se aprofundando nessa Vai. ramificação, isso, e ela já vai adequando o seu código para isso, certo? Ela já vai deixando exatamente o ponteiro, o cursor, no ponto exato para que você consiga escrever da forma correta, certo? É muito prático. A gente vai fazer alguns exemplos com isso, e aí vocês verão que o próprio programinha ele já se adequa a tudo isso. Beleza? Mas assim, que bom que você já enxergou que aqui é como se fosse, ó, dois tabs. Eu tenho um tab aqui e tenho outro aqui. Ó, nesse aqui eu tenho três, ó. Um, dois, três. Certo? Então, de fato Certo, é isso, boa entendi. observação. Pronto, boa observação, viu? Mas não se preocupe, o próprio programinha já deixa isso estruturado para você. Beleza? Beleza. Pronto. Deixa eu ver aqui o que perguntaram. Para fazer o jogo da velha, você usou esse si, né? Isso. Usei exatamente essa estrutura de decisão aqui, certo? A estrutura de decisão aninhada. E aí, pessoal, essa estrutura de decisão aninhada, ela é o que está por trás das inteligências artificiais, certo? As inteligências artificiais usam estruturas nesse formato. Por quê? Elas vão tomar milhares de decisões. E aí, uma dessas decisões vai fazer com que ela execute algum determinado trecho aí de instruções. Então, por trás aí das inteligências artificiais, só para vocês verem a aplicabilidade mais precisa disso, existem essas estruturas de decisão alinhada, certo? Tem até o meme na nossa área que é como se o cara fosse abrir a cabeça de um robozinho e na hora que ele abre a cabeça do robozinho, ele vê vários cis. Ele vê essa estrutura de decisão alinhada, na verdade, certo? Que é exatamente a essência aí por trás dessas inteligências artificiais. Beleza? Então, para quem aí teve curiosidade, então, essa é uma grande aplicação dessas estruturas de decisão alinhada. Claro, se aplicam a muitas coisas. Uma delas aí é no universo da inteligência artificial, certo? Ok? Então vamos agora ver a aplicabilidade dessa estrutura
melhorando e já deixando o formato final aí do nosso cálculo da média ponderada. Então, a estrutura permanece a mesma. O que tem de novo agora é isso aqui que eu estou apontando. Ó. Eu já peguei essa estrutura que eu apresentei aí para a turma e adequei ela ao propósito aí do cálculo da média ponderada. Então, estou aqui ó, com a minha primeira condição. Se a média for maior ou igual a 7, então, aluno aprovado. Certo? Se não, olha só que legal. Se média for maior ou igual a 5 e média for menor do que 7, então, aluno em recuperação. Se não, se média é menor do que 5, então aluno reprovado. Beleza? Vejam que eu estou com 3 condições, cada uma delas, ó, tem aqui o seu conjunto de instruções relacionados, atrelados a essa condição. Como eu identifico? Com o tab, com o espaço, ó, tá aqui a indentação, tá aqui a indentação, tá aqui a indentação. Então, o que está indentado após o se é esse conjunto de instruções que está condicionado à satisfação dessa condição. Outra coisa, olha só a linha 13. Ela já está um pouquinho complexa, porque eu peguei duas condições, desculpe, uni as duas em uma condição só. Por quê? Para você estar em recuperação, a sua nota ela precisa ser maior ou igual a 5 e ser menor do que 7. Por quê? Uma nota maior ou igual a 5, 10. 10 é uma nota maior ou igual a 5, não é verdade? Então, satisfaz essa condição. Entretanto, não satisfaz essa. Então, por isso que você não está em recuperação. Você está aprovado. Certo? E aí, notem que eu estou utilizando aqui ó, o operador lógico e. Vocês lembram aí, quando eu discuti a tabelinha, verdade, apresentei para vocês, enfim, que quando nós utilizamos esse operador lógico e, significa que para algo ser verdade, toda uma condição, ela precisa que as duas subcondições sejam verdades, ou seja, a nota tem que ser maior ou igual a 5 e ela tem que ser menor do que 7. Ou seja, o que satisfaz isso aqui? É um 6. 6.1. 6.1 é maior ou igual a 5, de fato, e 6.1 é menor do que 7. Então, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Como eu estou conectando por um e, então o aluno está em recuperação. Se eu tivesse conectado aqui por um ou, então só bastava um dos dois ser verdade. Mas faria sentido? Não, não faria, beleza? Porque não ia refletir aí a realidade dessa estrutura. Beleza? Ok? Então, pessoal, agora pergunta. Me respondam, sejam sinceros, com sim ou com não, se vocês entenderam. Mandem rapidinho no chat, por favor. Vamos lá, não mintam, certo? Não mintam. Ó, vamos lá, pessoal. Tem mais gente aí na turma, certo? Tô aguardando aí. Pronto, ó. Não, Gabriel eu sei. Gabriel é o prodígio aí da nossa turma. Vou falar toda a aula, certo? Gabriel, você vai para a computação. Sim, mas acho que mais ou menos o fluxograma. Pronto, então deixa eu voltar no fluxograma, certo? O fluxograma é só para você visualizar como essas coisas estão conectadas, certo? Então, olha só. O que ocorre de forma visual, certo, Ana? Temos aqui a nossa estrutura de decisão alinhada, que é exatamente isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse, certo? E aí, pronto, pegando o exemplo aí do cálculo da média ponderada. Esse caso aqui verifica se você está aprovado. Se você está aprovado, então mostra a mensagem que você está aprovado, segue aqui pelo fluxo e finaliza o programa, certo? Se você não está aprovado, então já verifica outra condição. Qual era a próxima condição? Se você está em recuperação. Você está em recuperação? Se sim, mostra que você está em recuperação, segue por aqui e finaliza o programa. Se não, que é o caminho falso, verifica se você está reprovada. Se você está reprovada, então executa aqui, mostra a mensagem, você está reprovada, segue por esse fluxo, finaliza o programa. Se não, se você não está reprovada, certo? De fato, aqui a gente não teria isso lá naquele exemplo, certo? A gente meio que já estaria
Pronto, a gente não está pegando outro caso contrário a isso, até porque não existe, mas só ignorando isso, se existisse esse outro caso contrário, outra possibilidade, enfim. Então, seguir aqui pelo caminho e aí finalizava o programa, certo? É bem simples, não tem muita dificuldade. Na prática, a gente consegue enxergar melhor, mas a nível de fluxograma é isso que ocorre. Então, estou aqui com a minha decisão, e essa decisão, que é exatamente esse losango, eu vou ter dois caminhos, verdade ou falso. Se for verdade, eu executo o conjunto de instruções, se for falso, eu verifico a próxima condição. E eu vou fazendo tudo isso até encerrar essa minha estrutura e partir para o que vem após a ela. Beleza? Ficou claro aí para você? Me responda, por favor, com 5. Não, se não tiver ficado claro, pode falar que eu tenho que explicar novamente, certo? Pronto. Pronto, beleza. Ok. Então, ficou claro aí. Vamos aqui agora partir. Espero que dê tempo. Deixa. Pronto. Só para poder apresentar alguns exemplos, certo? Dá tempo ainda, são 9h56. 9h56, então dá tempo aí de apresentar esses exemplos aí para a turma, certo? Então, aqui, ó, o que está nesse meu slide são só os pontos do que eu acabei de discutir para vocês. Para quem for revisar isso, ou para quem for estudar posteriormente, tá tudo aqui anotadinho. Vamos agora partir para os exemplos. E aí, com exemplos, vocês entenderão na prática a aplicabilidade dessas estruturas. Volto sim. Volto sim. Pronto. Tá aí, Arquimedes. Só um minutinho, pessoal. Ele pediu para voltar. Vamos esperar um pouquinho. Pronto? Beleza. Ok. Eu vou subir esse material lá no Cigar. Inclusive, os outros já estão lá também, certo, pessoal? Então, vamos agora ver exemplos. Eu acho melhor discutir tudo isso com exemplos. Então, tá aqui, ó. Faça um algoritmo que leia valores A, B e C. Imprima na tela se A mais B é maior do que C. Bem simples. Tenho 3 valores. Vou fazer a soma dos 2 primeiros. Vou verificar se essa soma é maior do que o terceiro. Pronto. Bem simples, certo? Olha como fica esse nosso algoritmo. Então, tá aqui. Estou chamando ele, ó, de verificação do valor da soma. Estou com 3 variáveis, tanto faz ser real ou inteiro. Nesse contexto eu não especifiquei, certo? Eu só coloquei aqui, ó, valores A, B e C. Não especifiquei, então aqui tanto faz, certo? Então, A, B e C ambas do tipo real. Estou lendo essas 3 variáveis, leia A, B e C. E aí, estou utilizando a estrutura mais simples, que era o primeiro formato do se. Então, estou verificando aqui, ó, se A mais B maior do que C. Tudo isso aqui é uma condição. E notem que eu vou pegar a soma de A mais B, vou comparar se a soma dessas duas variáveis é maior do que C. Se for, o que eu faço? Escreva que pula uma linha, a soma de A mais B é maior do que C. Caso seja menor, eu não estou verificando isso. Como vocês verificariam isso, pessoal? Me digam aí agora. Como eu verificaria esse caso contrário? Dessa soma deles ser o caso inverso disso. Eu colocaria o quê? Aí, após. Só para ver se vocês estão afiados. Isso, exatamente o senão. Exatamente o senão. Eu precisaria colocar um senão se? O que vocês acham? Que o senão se eu estou especificando um caso específico. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu uso só o senão que pega tudo que é contrário, ou eu uso um senão se e pego um caso específico? O que vocês imaginam? Vamos aqui pensar juntos. Me mandem as sugestões de vocês no chat, ou liguem o microfone, se preferirem. Ah, você acha que não? Ó, Felipe acha que não. Vamos lá, pessoal, compartilhe as vossas opiniões. O que vocês acham? Se não, se, ó. O Gustavo já mandou se não, se. Felipe tá achando que só o se não já é suficiente. Quem mais, pessoal? O que vocês acham? Manifeste-se, por favor. Pronto, ó, perfeito, gente. Aí, ó, o Gustavo aí já deu uma boa ideia. O Gustavo aí já deu uma boa ideia. Aí para o nosso algoritmo. Isso, ó, a Ana acha que se não, se. De fato, um se não, se é mais adequado. Por quê? Olha só. Oi, desculpa o despertador. O se não, ele já pega
tudo que for contrário. Beleza. Vamos pensar em tudo que for contrário. Tudo que for contrário são os fatos em que A mais B é menor do que C. Entretanto, há a possibilidade de A mais B ser exatamente igual a C. Não é verdade? Sim, eu posso passar 1 e 2 para... não, 1 e 1, desculpe, para as variáveis A e B e 2 para a variável C. E aí as duas verificações que eu coloquei de ser maior ou de ser menor, de superioridade, de inferioridade, não serão satisfeitas, porque vai ser exatamente igual. Então também poderia ter outra condição. Então por isso que o se não se seria mais adequado, porque eu teria se não se A mais B menor do que C, e eu teria outro se não se A mais B igual a C. Então eu conseguiria visualizar adequadamente cada um desses casos. Beleza? Então, que bom que vocês conseguiram aí perceber isso. E é exatamente o que está aqui. A gente fez a melhoria desse nosso código, certo? Então, já está aqui, ó. Se A mais B é maior do que C, certo? Que era o que a gente já tinha. Então, mostro isso. Se não, se A mais B for exatamente igual a C, então já mostro outra mensagem. Eu já mostro que a soma desses dois elementos é igual a C, certo? E aqui eu pensei que eu tinha colocado, ficou faltando, certo? Mas já Sacada aí é visualize. ter olho de água mesmo, para ver as possibilidades. Como é? Como A é? sacada é ter olho de águia para ver as possibilidades. Isso, essa sacada é ter olho de águia, sacada é ter olho de águia. Pensar nas possibilidades, no máximo de possibilidades possíveis. Isso é muito legal, gente, isso é muito legal. Com a prática, com o tempo, vocês identificarão isso facilmente, certo? É só pensar de maneira lógica. O pensamento lógico também não é só necessário aqui na área da computação, mas em outras áreas, você pensar de maneira lógica tem uma boa utilidade. Você ter esses olhos de águia é muito importante. E aí, o nosso universo aqui da computação já estimula diretamente isso, beleza? É até por esse motivo que tem várias iniciativas de se levar a programação para o pessoal do ensino médio, para fazê-los aí pensar de maneira mais lógica e trazer contribuições também para as outras áreas de interesse aí dessa galera, ok? Então aqui só ficou faltando, eu pensei que eu tinha colocado, peço desculpas, pensei que eu tinha colocado a melhoria, mas imagine que eu teria outro se não se para verificar o caso de A mais B ser menor do que C, por exemplo. Certo? E aí, para quem quiser, vocês conseguem colocar isso facilmente no código. Ok? Vamos lá. Outro exemplo. Vamos aqui. Escreva um algoritmo que leia dois valores inteiros e determine agora qual deles é o maior e qual é o menor. Então, estou recebendo dois valores inteiros. Eu quero saber qual é o maior e qual é o menor, certo? Eu vou dar essa capacidade do meu programa identificar isso nesse meu código. Como eu faço isso? Está aqui esse algoritmo, certo? A lógica dele não é difícil, ele só está um pouquinho extenso, mas nada demais, certo? Não se assustem. Então, estou aqui, ó, com duas variáveis, V1 e V2 do tipo inteiro. Leio valores para V1 e V2 e agora vamos pensar nas verificações. Olha só, olha aqui para os meus dedos. Ou esse primeiro é maior do que o segundo, e aí, se isso acontecer, ele é o maior e o outro é o menor. Ou esse segundo, perdoe por mostrar o dedo do meio para vocês, ou esse segundo é maior do que o primeiro, certo? E aí significa que ele é o maior e esse é o menor. Ou os dois são iguais. Pronto, essas são as possibilidades que eu consigo enxergar. E aí eu peguei isso, apliquei nesse meu código. Como ficou? Estou verificando se o primeiro valor é maior do que o segundo. Se for, então o primeiro valor é o maior, o segundo é o menor. Se não, se o primeiro valor for menor do que o segundo, então o maior valor é o segundo, o menor o primeiro. Se não, o que restou? Restou só que eles são iguais. E aí, se vocês notarem aqui, eu coloquei só o se não. Esse não já está pegando tudo o que é contrário. Pessoal, tudo o que é contrário. Nesse exemplo, se eu já coloquei duas condições, ou um é maior, ou o primeiro é maior do que o segundo, ou o segundo é maior do que o primeiro. Existe uma outra possibilidade? Outras possibilidades? Além da possibilidade de serem iguais? Não, não existe. Então, não há necessidade de eu colocar um se não se. Eu só coloquei aqui o se não, porque já engloba, nesse caso,
tudo que é contrário, que é exatamente uma condição, e simplifica a minha vida. Vocês podem fazer isso, ou podem colocar diretamente outro se não, se, e aí especifica lá a condição, certo? Fica aí a critério de vocês. Mas percebam que quando vocês tiverem a possibilidade de simplificar os vossos códigos, façam isso, que é muito proveitoso para vocês, certo? E aí, como esse exemplo aqui já é um pouquinho mais complexo, me deem, por favor, só o feedback com sim ou com não, se entenderam? Rapidinho, certo? Se alguém não tiver entendido, eu explico aqui novamente. Porque nesse caso é preciso ter esses olhos de águia para entender essa questão, certo? Não mintam, pessoal, por gentileza, certo? Eu espero que todos vocês estejam sendo sinceros. Deixa eu só ver quem foi. Pode falar, Ana, você levantou a mão? A quantidade de fim, sim, sempre vai ser a quantidade de si, não, né? Não, isso sempre vai ser a quantidade de si. Perfeito. Boa observação. Porque E olha tem, só. Pode falar. e tem que ser tipo nessa forma de ver, Nessa forma de ver, como assim? tipo forma um V para a direita. Verdade, verdade. Isso, sempre forma isso. Porque é como se estivesse meio que se aprofundando nos níveis. Então, de fato, boa observação, a gente faz esse Vzinho. A gente vai descendo até aqui, e aí chegou lá no final, vai voltando. De fato, faz um Vzinho, ó. Faz um Vzinho. Nem eu tinha percebido isso, boa observação. Então, ó, é como a nossa colega Ana Jaqueline falou. Então, o total de FINCIS está relacionado ao total de si. Ó, eu tenho um si aqui, certo? Que representa uma condição. Então, eu já sei que lá embaixo eu vou ter um FICI encerrando ele. Tem um outro si, tem uma outra condição aqui. Então, eu sei que lá embaixo eu vou ter outro FICI. Se eu tivesse outro si aqui dentro desse si, não. Então, eu teria outro FICI encerrando ele. Certo? Beleza? Vamos lá. Teve alguém aí que entendeu mais ou menos. Então, vou explicar isso aqui novamente. Olha só como é esse exemplo. Escreva um algoritmo que leia dois valores inteiros e determine qual é o maior e qual é o menor, certo? Pensando de maneira lógica, vou mostrar aqui nos dedinhos novamente, certo? Vou ler dois valores, esse primeiro e esse segundo. Quais são as possibilidades de interpretação desses meus valores nesse contexto? Ou o primeiro é maior do que o segundo, e aí, se isso for verdade, então o primeiro valor é tido como maior, o segundo é tido como menor, certo? Próxima possibilidade: o segundo é o maior. Se o segundo for maior, então esse segundo valor é o maior valor, obviamente, e o primeiro é o menor, certo? Terceira possibilidade, eles são exatamente iguais, ok? E aí, peguei essas possibilidades e implementei nesse código. E aí, esse primeiro caso, ó, se V1 é maior do que V2, então eu tenho aqui, ó, dois escrevalos para mostrar qual é o maior valor. Maior valor mostra aqui V1, menor valor V2, porque de fato aqui V1 é maior do que V2. Se não, se V1 for menor do que V2, então já estou aqui, ó, com dois escrevalos, e aí eu só inverti agora essas variáveis. Então, maior valor eu mostro V2 agora, antes eu mostrava V1, agora V2, certo? Menor valor V1, beleza? Se não, o que que restou? Qual a outra possibilidade? O fato de serem iguais. Existem outras condições. Existem outras condições além das que eu especifiquei? Não. Ou um é maior do que o outro, ou o primeiro é maior do que o segundo, ou o segundo é maior do que o primeiro, ou são iguais. Se eu já coloquei duas condições, verificando esses fatos, então eu não preciso colocar outra condição aqui já para verificar se são iguais. Não há necessidade. Eu poderia ter colocado, se não, se V1 igual a V2, então escreva valores iguais, enfim, se. Poderia ter colocado isso. Não coloquei por quê? Porque eu quis simplificar o nosso código para não deixar ele com um tamanho assim extenso, certo? Então, por isso que eu coloquei só esse sinão, que pega tudo o que é contrário, conforme vocês viram lá no início da aula, certo? E aí coloquei exatamente esse caso que sobrou, certo? Vocês podem fazer isso para simplificar a vida de vocês. Pronto, perfeito.
Já disseram aí que entendeu? Então vamos agora para o próximo exemplo. Opa, já mostrei aqui. Já mostrei aqui o código sem querer. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, certo? Vai dar tempo, são 10 e 10. Deixa eu só ver se é só esse aqui. É só esse aqui. Mas esse é bem legal, porque já traz uma aplicação mais adequada para essa estrutura de decisão, para as estruturas de decisão que a gente estudou aqui nessa aula, certo? Então, olha só, é um pouquinho mais complexo, então preciso que vocês prestem muita atenção. Escreva um algoritmo que calcule o valor a ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. E aí utilize os códigos da tabela a seguir para ler qual condição de pagamento escolhida e efetuar o cálculo adequado. Ou seja, vamos criar agora um sistema aí para a loja da Gabriele. Pronto, a Gabriele tem uma loja de roupas, por exemplo, certo? E aí, nessa loja de roupas, a Gabriele, todo mundo vai comprar lá, ela oferece diferentes condições de pagamento. E aí, mediante determinadas condições, ela oferece determinados descontos. Olha só que legal. À vista, quando vocês vão comprar à vista, cheque, sem ser cheque com fundo, certo? Cheque sem fundo ela não aceita. Se vocês forem pagar em dinheiro, cheque ou débito lá na loja da Gabriele, então ela vai dar um desconto de 15%. As meninas vão comprar um biquíni, por exemplo, lá na loja dela. Então elas vão pagar à vista, então elas ganham um desconto de 15%, certo? Eu vou lá na loja da Gabriele, e a Gabriela, eu vou pagar no cartão de crédito, mas no vencimento. Ou seja, eu vou comprar em uma vez, certo? Que é popularmente conhecido como vencimento. Então ela oferece aí desconto de 10%, certo? Porque acaba sendo vantajoso aí para ela, ok? É justo. E aí outra pessoa vai lá, o Lucas. O Lucas vai lá, comprou um short na casa, na loja dela, e ele quis parcelar em 2 vezes, certo? Ele estava um pouquinho apertado, e aí já vai ser o preço normal desse produto, certo? Dessa roupa. Aqui o Wesley. O Wesley já fez uma compra bem grande na loja dela, certo? O Wesley estava cheio de dinheiro aí. Na verdade, tinha dinheiro não. Ele estava com muito limite no cartão dele, ele quis torrar esse limite. E ele foi lá, comprou um monte de roupa, um monte de calça, de camiseta, de tênis, enfim, certo? E ele quis parcelar em 5 vezes, por exemplo. E aí a Gabriele também está considerando isso no cálculo do preço final dos produtos. Por quê? No cartão de crédito, em 3 vezes ou mais, ela já dá um acréscimo de 10% em cima desse valor, certo? Para que ela não saia aí no prejuízo. Então, são essas aí as condições da loja de roupas aí da Gabriele. Vai comprar à vista? Beleza, ela dá 15%. Vai comprar no vencimento, no cartão de crédito? Beleza, 10%. Vai parcelar em 2 vezes? Massa, a gente faz o preço normal. Ok, vai parcelar em 3 vezes ou mais? Massa, só que a gente cobra 10% em cima do valor, certo? Então, agora, esse exemplo vai se ater à tarefa de criar o algoritmo aí que vai representar esse sistema para a loja de roupas da Gabriele, certo? E aí, o que ocorre? Esse algoritmo, como já deixei aqui nas instruções, ele vai receber 2 valores. O preço da etiqueta, certo? O preço que está lá no produto, porque se vocês notaram, esse preço vai ter alterações, ou ele vai ser descontado, ou vai ter um acréscimo, ou vai ser o preço normal, certo? E vai receber também a condição de pagamento. Então, 2 informações que o algoritmo precisa receber. O preço do produto ou da compra final do cliente, certo? E qual a condição de pagamento, certo? Pensando nisso, já criei aqui um sistema de loja da Gabriele mais robusto, certo? Ele é até um pouquinho mais extenso e eu vou explicando parte por parte para vocês, certo? Então, aqui na primeira parte, o que ocorre? Eu estou aqui com as variáveis que eu preciso
para fazer esse meu algoritmo funcionar adequadamente. Então, eu estou aqui, ó, com preço etiqueta, que é o preço da etiqueta do produto, ou o preço final aí das compras, certo? Tanto faz. Desconto, que vai simbolizar o desconto desse meu produto. O acréscimo, que representa o acréscimo desse meu produto. E o preço final, que é o que eu vou calcular mediante esse acréscimo ou esse desconto, certo? Além do mais, eu tenho aqui, ó, condição de pagamento. E esse preço da etiqueta, desconto, o acréscimo, preço final, estou deixando do tipo real, certo? Tá representando dinheiro, então, valor real mais adequado. E a condição de pagamento vai ser aqui do tipo inteiro, porque eu vou meio que criar um menuzinho interativo, no qual a Gabriele vai lá, escolhe uma opção, 1, 2, 3 ou 4, e aí representa uma dessas condições de pagamento, certo? Ok? E aí eu estou apresentando esse menuzinho lá no meu programa, ó. Então tá aqui, escreval, condição de pagamento, e aí eu mostro exatamente o que estava lá naquela tabelinha. 1, para compras à vista, cheque com fundo ou débito. 2, cartão de crédito em uma vez, no vencimento. 3, cartão de crédito em 2 vezes. 4, cartão de crédito em 3 vezes ou mais. E aí a Gabriela vai utilizar, vai apresentar esse menuzinho para ela, e aí em seguida ela vai informar a condição de pagamento, certo? Informada a condição de pagamento. Informadas, na verdade. Informados, né? Informados o preço da etiqueta e a condição de pagamento, então agora eu vou aplicar a nossa estrutura de decisão aninhada para fazer o meu programa identificar qual foi a condição de pagamento escolhida e aplicar o desconto, o acréscimo ou só resultar no preço final, certo? Porque vocês viram, deixa eu voltar aqui, na tabelinha que nós temos 4 condições diferentes, quatro formas de pagamento diferentes e cada uma delas tem suas próprias tratativas, ok? Então aí, para a primeira condição, que representa as compras à vista, a Gabriele dá 15%. Então, estou aqui, ó, com a minha variável desconto, que recebe preço da etiqueta vezes 15 dividido por 100, que é o que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás, se eu não estou enganado, que é uma das maneiras de se calcular juros. Juros não, se calcular porcentagem, desculpa, se calcular porcentagem. Então, aqui é como se eu estivesse pegando 15% do preço da etiqueta, certo? Ou seja, deixa eu ver aqui, a Maria da Conceição vai comprar uma blusa lá na loja da Gabriela, ela custa R$100. Vai pagar à vista? Beleza. Então, então o programa, na verdade, vai calcular isso aqui. Então, ele está pegando aqui 100 vezes 0,15, que é o resultado disso aqui, e aí ele vai determinar exatamente o valor desse desconto, que vai ser aí de R$15. Então, essa minha variável desconto representa exatamente o valor desse desconto. E aí, o preço final, nessa condição do produto, da compra ser paga à vista, então eu vou ter o preço da etiqueta, certo? Menos esse desconto. Afinal, desconto eu vou subtrair, não vou fazer o acréscimo, não faz nem sentido, certo? Então, menos desconto. Massa? Vamos ver a próxima condição. Se a Gabriele não vai fazer, se o cliente, na verdade, da Gabriele não vai fazer o pagamento à vista, mas sim em uma vez no cartão, então ela vai informar aqui, ó, a opção 2, e aí eu também vou calcular o desconto, só que agora de 10%, certo? E aí o preço final vai ser preço da etiqueta menos o desconto, certo? Ah, beleza. Vou pagar em 2 vezes. Se eu vou pagar em 2 vezes, então simboliza que o preço final do meu produto é justamente o preço da etiqueta. Eu não precisei fazer nenhum acréscimo ou nenhum decréscimo, nenhum desconto. Não precisei fazer nada disso, porque o preço final é exatamente o preço aí da etiqueta, certo? Então, aqui é o que está simbolizando isso. Então, o preço final recebe o valor que está lá na variável preço etiqueta, ou o valor que foi informado aí pelo programa. Certo? Ok? Que blusa é essa que custa R$100? Tá. Acho que os preços aí na loja da Gabriela estão meio abusivos. É que a Gabriela, ela quer vender artigos de luxo, né? Ela, pronta, malha peruana, qualidade pura.
Então, tá vendo? Ó? Estão achando que a Gabriela é fraca? Não, nada disso. Ela só oferece coisa de luxo. Certo? Qualidade pura. Muito bem, Gabriela. Tem que oferecer coisa boa para os seus clientes. E coisa boa, infelizmente, é caro, né? Então, então vamos lá. Então, se alguém vai pagar em 2 vezes, então o preço final é o preço já da etiqueta. Não tem desconto, nem tem acréscimo. Ok? Se a pessoa vai pagar em 3 vezes ou mais, aí sim vai ter o cálculo do acréscimo, certo? E aí a lógica do acréscimo é a mesma dos juros não, do desconto, eu estou com juros na cabeça. A lógica do acréscimo é a mesma do desconto, certo? E aí eu vou ter o preço da etiqueta vezes a porcentagem que eu quero obter desse preço, certo? E aí o preço final, ele agora já vai ser o preço da etiqueta mais o acréscimo, certo? Nos outros casos, era o preço da etiqueta menos o desconto, agora é o preço da etiqueta mais o acréscimo. Acréscimo, como o próprio nome deixa evidente, eu vou acrescentar aí ao preço desse meu produto, certo? Beleza? E aí, se vocês notarem... Oi, alguém ligou o microfone? Diego, Oi. para não ter que criar uma outra variável aí, eu poderia, no lugar de aliás, criar essa variável de acréscimo, eu poderia utilizar a variável desconto e só somar, não é verdade? Isso. Muito bem. Poderia utilizar a variável desconto para não criar outra variável. Só que aqui, se você fizesse isso, poderia causar um pouquinho de confusão. Porque, olha só, você está pegando aqui o preço final. Preço final, preço de etiqueta mais desconto. Não faz tanto sentido, porque desconto a gente meio que entende como algo que vai ser descontado do produto, do preço final. Mas se você colocar aqui no lugar de acréscimo desconto, não tem nenhum problema. O que importa é a lógica. É só a nível de interpretação que causa essa breve confusão, mas nada difícil de se contornar. Beleza? Então, se você quiser muito bem utilizar as variáveis aí que já foram criadas, sem nenhum problema, mas eu recomendo não fazer economia nessas variáveis, certo? Não tem nenhum problema, pode criar quantas variáveis aí forem necessárias. Então, pode ter essa variável aqui, acréscimo, mesmo que ela seja utilizada só uma vez, não tem nenhum problema. Beleza? Ok? Eu até recomendo que vocês façam isso, certo? Mas para quem quiser utilizar as variáveis também, não tem nenhum problema, é só ter um pouco de atenção para não cometer equívocos aí na sua lógica, certo? Ok. Olha só, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Quantas condições eu tenho aqui? Olha só, vamos contar. Se condição de pagamento 1, então tem uma condição. Se condição de pagamento igual a 2, outra. Se condição de pagamento igual a 3, outra. Se condição de pagamento igual a 4, outra. Então, tenho 4 condições, não é verdade? 4 FINCIs. Ó, esse FINCI daqui, esse FINCI daqui, esse daqui e este daqui. Ok? Beleza? Outra coisa, existe a possibilidade da Gabriele informar uma opção inválida? Existe, certo? A Gabriele, na correria, ela pode colocar, sei lá, para condição de pagamento 5. E aí não tem no nosso programa, deixa eu até voltar aqui, ó. Não tem no nosso programa essa quinta condição de pagamento. Pode existir, certo? Mas aqui no momento não temos, certo? Então, se a Gabriele escolher não, fornecer para o nosso programa 5, aí representando essas nossas condições, então o nosso programa precisa tratar isso. Ele precisa informar para ela que ela informou um valor inválido. E aí, esse sinão, aqui de forma isolada, ele está pegando exatamente essa opção inválida. E aí, por opção inválida, o que simboliza? Pode ser 5, 6, 7, menos 1, 0, A, B, C, arroba, C cedilha, asterisco, qualquer outro caractere ou qualquer outro valor que não é um desses valores aqui especificados. Então, é por isso que esse senão, ele não está sendo seguido de um se, porque eu estou pegando exatamente tudo o que é contrário. Se eu tivesse colocado se não, se igual a 5, opção inválida. Então, ele só ia considerar como opção inválida o caso da Gabriele ter informado 5 aí para uma opção, certo? Mas se eu deixar ele aqui, ó, isolado, sem nenhum outro se, sem nenhuma outra uma condição atrelada a ele, então ele já pega exatamente tudo o que for contrário.
E isso é legal de vocês terem em mente, porque vai permitir que vocês tratem erros do usuário. O usuário comete erros, vocês cometem erros, eu cometo vários quando estou utilizando algum sistema. É comum, é aquele velho ditado, é errando que se aprende. Então, vocês também precisam tratar adequadamente esses erros dos usuários. Ok? Beleza? Só para finalizar, eu abro já espaço aí para dúvidas. Então, eu estou só mostrando aqui um negócio. Eu estou aqui, ó, com se a condição de pagamento for igual a 1, ou se for igual a 2, ou se for igual a 3, ou se for igual a 4, então eu mostro o valor final do produto. Ah, professor, por que você fez isso? Fiz isso só para deixar o programa um pouquinho mais robusto, eu diria, porque eu só vou mostrar o valor final do meu produto se a Gabriele tiver informado uma opção válida. Quais são as opções válidas? 1, 2, 3 ou 4. E se vocês notarem, conectei todas elas com ou. E o ou, para satisfazer toda essa condição que ele conecta, uma das suas subcondições precisa ser verdade, não necessariamente todas, como era o caso do e. O ou, se uma delas já for verdade, então o todo já vai ser verdade e executa o que está aqui. Beleza? Então tá aí uma das aplicações do ou para que vocês já tenham um pouquinho de ciência, certo? E aí, pessoal, agora sim, me mandem as dúvidas de vocês, se tiveram, certo? Pronto, já mandaram aqui, ó. O Arquimedes, explica essa linha 41. Explico. Deixa eu vir aqui, linha 41. Pronto, Arquimedes, essa linha aqui, ó, escreval, vazio, é só para pular uma linha. É só uma gambiarra, certo? No código, para deixar a apresentação mais adequada. Vocês são obrigados a fazer isso? Não. Mas se vocês fizerem isso, mas vocês, na verdade, podem fazer isso para deixar o programa de vocês mais bonitinho, mais apresentável, certo? Quando vocês estiverem praticando, estiverem mais familiarizados, vocês vão ver que a apresentação do sistema, ela tende a ficar um pouquinho bagunçada aqui no pseudocódigo. E aí vocês podem colocar isso aqui, ó, que está na linha 41, escreval vazio, para pular uma linha. É como se ele inserisse uma linha vazia, e aí você consegue deixar as informações separadinhas e mais organizadas, certo? Ó, o Wesley falou, doido para colocar isso em prática. Que massa, a galera aí tá animada. Vocês vão gostar, pessoal, vocês vão gostar dos temas aí do nosso trabalho, vocês vão fazer coisas nesse sentido, certo? O que eu exijo tanto nas minhas provas como nos trabalhos é o que está aqui no nível da nossa disciplina. Então, se vocês estão entendendo isso aqui, massa, vocês vão tirar uma boa nota aqui nas nossas avaliações. Beleza? Então, pessoal, manifestem-se aí com sim ou com não, se vocês entenderam. E aí, especial para o pessoal que não entendeu, porque isso aqui já é um pouco mais complexo, mandem a dúvida de vocês, certo? Ah, professor, explique a linha tal, ou eu não entendi isso aqui, que aí eu explico, certo? Então, manda aí sim, não. Quem mandar não, mande a dúvida também, certo? Diego, no caso, Oi. ficou dividido o programa em 3 etapas, Na verdade, tudo isso aqui é o programa só, certo? É o programa só. É porque não ia caber em um único slide, então eu tive que ir cortando. Mas se você notar aqui, olha só, o total de linhas. Estou aqui, ó, na linha 1, parei aqui na linha 19. E aí continua aqui, ó, linha 20, linha 40, aqui linha 41, linha 48, certo? É só a continuação do programa, é um programa só. É porque eu tive que cortar ele em 3 partes para poder explicar para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá, pessoal. Tem mais gente aqui na turma, certo? É importante que entendam isso. Se vocês querem se dar bem na disciplina, é necessário que vocês tenham entendido isso aqui, certo? Porque isso aqui já é questão nível de prova, nível de trabalho, certo? Então, guardar dúvidas agora não é uma boa ideia. Pronto. Então, como ninguém está se manifestando, aí poucas pessoas disseram que entenderam, certo? Quem não entendeu, eu acho que está meio contido para isso. Mas, enfim, tem o Discord lá, qualquer coisa, certo? Não, realmente é assim, Gabriela, é o que eu gosto. Eu não cobro nada extravagante. Se vocês estão entendendo, então vocês vão se dar bem aqui no escopo da disciplina, certo? Eu não cobro Diego, no nada caso, além do que eu ensino. Oi.
No ou aí, então, vai ser só o resultado final, né? Isso aqui é só o resultado final. É tanto que, se você perceber, isso aqui, ó, é a estrutura de decisão aninhada que calcula o preço final. Esse aqui é uma outra estrutura, é só um se, certo? É só um se isolado, que verifica, que na verdade verifica se ele deve imprimir o valor final ou não. Porque se a Gabriele seria um valor inválido, então não faz sentido imprimir o valor final, porque não foi calculado, certo? Mas se ela inserir um valor válido, ou inserir um para a condição de pagamento, ou dois, ou três, ou quatro, então aí sim eu apresento o valor final do produto, certo? Beleza? Pronto. Diego, Oi, eu me veio uma dúvida, não é nem dúvida, é certo. perguntar se tem. Ah, Na opção, quando você tem uma página lá que existe a possibilidade de você digitar uma opção errada, né? Aí o programa vai finalizar e eu vou ter que iniciar de novo. Existe algum comando em que que o programa não finalize e eu volte a ter as opções que são possíveis? ah, vixe, eu não sei ao certo. Não sei ao certo isso. Porque, por exemplo, se eu digitar a opção Ah, 5, ele finaliza, eu tenho que iniciar o programa de novo, não é isso? pronto. Pronto. Agora entendi. Eu tava pensando outra coisa. Desculpa, eu tava pensando outra coisa. Perdão. O que você quer saber é que, tipo, o nosso programa, quando. Pronto, encerrou aqui, calculou o valor final do produto, o programa já é encerrado. De fato. O que eu vou ensinar para vocês mais à frente são as estruturas de repetição. E nessas estruturas de repetição, você pode ficar repetindo todo esse cálculo até o usuário informar a opção que encerra o programa. Por exemplo, se a gente colocar que a opção que encerra o programa é o 5, então você teria aqui um se não se para verificar essa opção, e aí colocaria, sei lá, uma mensagem de encerramento do programa, e aí o programa ia encerrar, você saía dessa repetição, enfim. Eu vou ensinar isso para vocês com calma, beleza? Mas existe sim essa possibilidade de se ficar repetindo o que você estruturou até que o usuário informe que ele quer encerrar, beleza? Eu vou ensinar isso para vocês aí com calma, certo? Deixa eu só ver aqui o que mais estão falando. O e ou o pode estragar todo o algoritmo. De fato, de fato. É importante que vocês prestem muita atenção, certo? No uso desses camaradinhas, desses nossos operadores lógicos, porque eles sim podem estragar toda a lógica de vocês, beleza? Mas isso aí é No spoiler caso das nossas desse próximas ou aí, aulas. Diego, Oi. no Ah, caso desse ou aí, nesse caso, porque qualquer opção é válida, né? isso. Tirando o dígito errado. Isso. Porque o ou, ele é pro todo ser verdade, só uma das partes precisa ser. O e é diferente. Para o todo ser verdade, todas as partes precisam também ser verdade, certo? Então aqui, ó, não tem como a condição de pagamento ser 1 e também ser 2 e também ser 3 e também ser 4. Não tem como uma única variável ter 4 valores diferentes. Não faz sentido. Ela vai ter um desses possíveis valores. E aí, se tiver um desses possíveis valores que representam condições válidas aí para a lógica do programa, então ele vai calcular, ele vai mostrar o valor final do produto. Beleza? Ok? Pronto, pessoal. Então é isso que eu tinha preparado, certo? Então, como conclusão aí dessa aula, vocês tiveram entendimento da nossa estrutura de decisão SI, viram seus diferentes formatos, nos aprofundamos nisso, e aí também tivemos exemplos práticos para entender, visualizar a aplicação de todos esses conceitos, certo? Então tá aqui a referência que eu utilizo, essa apostila maravilhosa, certo? E agradeço a atenção, dúvidas vocês mandam para mim lá no Discord, certo? Então já são 10h34, hoje eu não vou fazer chamada, certo? Não se preocupem com isso, não vou consumir mais do tempo de vocês, tá todo mundo aí presente, certo? Todo mundo aí presente. Então, acho que é isso, certo? Então, valeu aí pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Agora sim, finalmente, hashtag sextou. Estão livres. E muito obrigado, viu, Wesley? Você falou que a aula foi muito boa. Eu não tinha esquecido, não tinha visto, eu vi. Deixo aqui esse agradecimento neste momento para você, certo? Então, valeu, pessoal. Então, boa noite aí para todos.
Boa noite aí para o Gildemir, para a Ana, Manuel, o Rony, o Gabriel, o Wesley. Aí a Gabriele que era para ter feito isso sexta passada. Desculpa. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos rushar lá a minha lista, certo? Rushar é um termo aí para quem joga, mas vamos meio que maratonar, vamos cair de frente aí nessa lista para se divertir com ela, certo? Então, valeu, pessoal. Pode deixar, quando eu tiver o tempo eu vou olhar assim, certo? Como eu disse, eu estava meio adoentado, não estou no meu melhor, na minha melhor condição, então eu precisei me ausentar alguns dias. Pronto, então valeu, pessoal. Boa noite aí, boa noite, Gabriele, certo? E sucesso na sua loja. Sucesso na sua lojinha. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.